eu sofro de ansiedade ou de depressão? Vamos ver algumas diferenças delas? Ansiedade. Notem as características da ansiedade. A ansiedade, ela mais é preocupação com o futuro. É como se existisse uma máquina do tempo, tá? Lembra aquele filme De Volta, né, para o Futuro? É como se existisse uma máquina do tempo. Quem sofre de ansiedade, ele pega essa máquina do tempo e viaja lá para o futuro, querendo saber o que vai acontecer no futuro. Será que eu vou bem na prova? Será que a viagem vai ser legal? Será que vai dar certo o meu encontro? E aí aquele que sofre de ansiedade pega a sua máquina do tempo e lá pra frente. Será que eu vou ter doença? Será que eu vou pegar Covid? E se eu pegar Covid, será que eu vou morrer? Ou eu vou ser daqueles que não vão morrer? Percebeu a máquina do tempo viajando? Quem sofre de ansiedade crônica geralmente pega a sua máquina do tempo e viaja para o futuro. A depressão, para a gente entender de uma maneira simples, tá? Eu vou procurar falar da maneira mais simples possível, para que todo mundo entenda, sem muitos termos técnicos, tá bom? A depressão, a pessoa também pega a sua máquina do tempo, só que daí ela volta para onde? Ela volta lá para o passado, lá para trás. Aí ela fica pensando, relembrando as coisas que já aconteceram. Daí ela fica relembrando, né? As injustiças que passou na infância, a falta de apoio que teve da família, o desprezo, abusos que sofreu, injustiças. Fica se culpando, né? Puxa vida, né? Hoje eu tenho 50 anos, mas eu ainda não me perdoo por aquela decisão que eu fiz quando tinha 15. Notaram mais ou menos a diferença? O ansioso pega a sua máquina do tempo e viaja para o futuro, querendo adivinhar o que vai acontecer. Já o depressivo pega a sua máquina do tempo e volta para o passado, sofrer com aquilo que passou. Na ansiedade, o que a gente observa? Pensamentos acelerados, sabe? Sabe a pessoa que não consegue, às vezes, nem se concentrar de tanto que ela pensa? Você é assim? Você está focado numa coisa, mas a mente já está lá na segunda. E antes de resolver a segunda, tu te lembrou que tem a terceira. Algum de vocês se identifica assim? Com a cabeça, olha, é tanto pensamento que às vezes dá até um bug. A gente não sabe nem para que lado, mas viaja no tempo, né? De tanto pensamento. E aí deita na cama para dormir, quem é que dorme? Quem é que dorme com a mente girando a 220 por hora? Tem alguém que dorme? Ninguém dorme. Porque daí você vai pensar assim, puxa vida, aquilo que eu fiz hoje, né? Olha só quanta coisa eu fiz hoje. Tá, mas e amanhã tem mais aquilo de amanhã? Aí semana que vem vai chegar mais o compromisso. Já se pegou assim? Com a síndrome do pensamento acelerado, isso chama-se ansiedade, não é depressão. O ansioso, outra característica de quem sofre de ansiedade são medos extremos, né? Medos extremos. Ele vai fazer um negócio, ele nem assinou o contrato, ele já está pensando se vai dar certo. E se der errado, como é que ele vai fazer para resolver o problema? Mas ele nem assinou o contrato ainda. Ele vai comprar um carro, né? Ele ainda nem chegou, ele nem saiu da loja e foi abastecer o carro. Ele já está pensando assim, será que eu vou conseguir pagar a prestação? O carnê nem chegou, né? O carnê nem chegou. Então, esse medo, né? Se vai dar certo, vai dar errado. Será que eu venço? Será que eu consigo? Isso é de quem sofre de ansiedade, não é depressão. Também é medo da opinião dos outros. Olha só, né? Você tá, todo mundo ali ao teu redor tá dizendo assim, puxa vida, você tá 10. Você tá 10. Você tá bonito. Você tá bonita. Aí tu vai sair na rua, tu já olha pro lado, vê alguém chegando e pensa assim, eu acho que ele tá me olhando. Eu acho que ele tá me olhando. O que será que ele tá pensando de mim? Se preocupar demais com a opinião dos outros também está dentro
das crises de ansiedade. É algo que vem lá do nosso inconsciente. Não tem como a gente conseguir resolver sozinho. Precisa de uma ajuda. Então a pessoa, ela acaba se bloqueando por se preocupar com o que os outros vão pensar. E claro, né? Claro, pro ansioso, sempre vão pensar o que de nós? A pior desgraceira possível, não é isso? Olha que pessoa feia, desajeitado, que magrela, que gordo, que alto, que baixo, e é vesgo, e é careca. O cabelo dele, aquilo ali foi tudo implante, nem é dele. O ansioso, ele sofre assim. Isso é uma doença. É uma doença, não é uma questão só de tirar da cabeça. Ai, tira da cabeça, não pensa assim, não. Quem sofre por ansiedade não consegue tirar da cabeça. E o depressivo, qual é a diferença? O depressivo, a mente dele não é tão acelerada quanto o ansioso. Ele fica mais ou menos num ponto. E o principal ponto, né, que caracteriza a depressão é aquela culpa interna. Aquela culpa assim, todo mundo já te perdoou. Todo mundo já perdoou. Nem se lembra mais, porque você já passou 20 anos, né? Aquilo que você decidiu errado, aquela decisão errada, aquelas palavras mal colocadas, isso aí já passou 10 anos. Já passou 20. Não, mas você continua carregando aquela culpa. E aí já vem sentimentos de inutilidade, cansaço extremo, desânimo extremo, e aí a pessoa não sai mais do chão. Até alguns costumam falar assim, né? Por que você tá assim? Nesse desânimo todo você tem tudo. Olha o teu marido, olha a tua esposa, olha a tua casa, olha o teu trabalho. Não adianta. Quem sofre por depressão é como se tivesse uma venda. Ele não consegue enxergar ou valorizar isso aí. Literalmente, ele parou no tempo. Só que no presente, lembra que o depressivo, ele pega a sua máquina do tempo e viaja para onde? Ele viaja para o passado. E aí é de lá que ele não consegue mais sair. Por isso que, para quem sofre de depressão, não importa o presente ser bom, ser maravilhoso, conquistou o que queria, tá aposentado, tem dinheiro. Não importa. Porque a mente dele está parada lá no passado. Sem o tratamento apropriado, não consegue. Dificilmente. Algumas pessoas saudáveis, tá? Elas passam por um momento de ansiedades e por momentos de depressão. Como elas são saudáveis, elas pensam assim, não, tenho que dar um jeito na minha vida, vou tomar vergonha na minha cara, se dá uns tapa, pego o cigarro, isso aqui não me domina mais, jogo o cigarro fora e aí pronto. Tá, mas agora então, é com todo mundo que é assim? Porque aquela pessoa conseguiu botar na cabeça, se deu uns tapas na cara e vou mudar minha vida, é só fazer isso? Não. Por que ele conseguiu? Porque ele era uma pessoa saudável, ele era uma pessoa forte e teve um baixo. Caiu. Mas como ele tinha a sua força interna, como ele tinha o seu equilíbrio, lá pelas tantas, aquilo brotou de novo. É diferente de quem sofre de um adoecimento que já vem desde a infância. Hoje, o que nós sabemos? A primeira infância, que é até mais ou menos 7 anos, 7, 8 anos, a primeira infância é ela que vai determinar praticamente todo o resto da vida da pessoa. E aí, como o adulto não sabe disso, ele não entende isso, na sua fase adulta, ele continua replicando aqueles mesmos traumas, medos e ansiedades da sua infância. Então, por exemplo, aquela criança, né, que os pais nunca estavam contentes com o que ele fazia. Ele chegou do colégio, pai, olha aqui, tirei 8,5.
tirei 8,5 na prova. Aí o pai, perfeccionista, né? Olha assim, mas assim, podia ser bem melhor, né? Olha as 2 perguntas que tu errou dessa prova. Não, como é que tu foi me errar isso aí? Pronto, já está gravado. Já está gravada a primeira opinião duvidosa sobre a capacidade dela. E aí isso começa a se repetir. E aí lá na frente ele vai jogar bola. Ele tá jogando bola, e aí passaram a bola para ele, ele tá na frente do gol, o goleiro ainda se tropicou, caiu no chão, a goleira está livre. É só chutar gol e correr com o abraço. Aí ele chuta a bola e chuta para fora do gol. E aí todo mundo vai a ele. Chama ele de puxa vida, ô seu manco, seu boca. E vai a ele. A opinião dos outros. Quando essa criança cresce, talvez ele nem vai lembrar disso. Porque daí ele já tem 30 anos, ele tem 40 anos, ele tem 50 anos, entendeu? Mas ainda, né? Quando ele vai começar algo novo, quando se arruma, ele lá no fundo vai vir uma sensação assim, que será que os outros vão pensar? E com certeza vão pensar coisa negativa. Ele nunca vai imaginar que uma outra pessoa vai poder pensar dele de positivo, porque ele já foi lapidado, ele já foi escrito. Que a criança até 7 anos é um livrinho em branco que os pais, os familiares escrevem ali. E tudo que é escrito nessa fase vai para o seu inconsciente, seu subconsciente. E é dali que ele vai ser governado. Lá na frente, né? E aí lá na frente, mesmo ele fazendo coisa boa, não acredita mais nele. Não acredita, acha que não é merecedor. Quando alguém elogia, ele acha assim, não, ele tá fazendo só para me agradar. Tá entendendo? Como que alguém que sofre, né, por esse tipo de comportamento, sozinho, ele vai conseguir voltar a um estado de força, de coragem e de ânimo? Ele não consegue. Por que não consegue sozinho? Porque ele não teve aquela base firme e sólida. Era a cobrança. Em casa, tinha que ser perfeitinho, né? E como não tem criança perfeitinho, ele nunca agradava perfeitamente a ninguém. Não agradava o pai, não agradava a mãe. No colégio, pior ainda, sofria bullying. Boa noite. Sofria bullying, né? Então agora, se ele não tiver um profissional, que não apenas ele dê um calmante, uma paroxetina, né? Uma erva de São João, um chazinho para se acalmar e dormir, não é isso que está faltando para ele. O que a pessoa de ansiedade, que sofre por ansiedade crônica, precisa? Ela precisa restabelecer a sua confiança, sua autoconfiança. Aquela imagem, né, de insuficiente, ela tem que ser retirada da sua mente. Enquanto ela tiver no seu inconsciente essa insuficiência, não vai, né? Ansiedades, tem mais de 100 tipos de ansiedades. E a ansiedade, ela pode ir evoluindo. Qual é o pior tipo de ansiedade? O pior tipo de ansiedade é aquela que já te dominou completamente. Você não consegue ir no mercado porque está cheio de gente. Deus o livre, no mercado está cheio de gente, vão me olhar, não vai dar certo, né? Então essa é a pior ansiedade que existe, aquela que nos domina, entende? Aquela que você tem teus planos, você tem capacidade, mas aí o medo de fracassar te domina e você não faz nada. E aí quando vê,
Você tinha 10 anos, agora você tem 20, 30, 40, 50 anos. E ainda está vibrando naquilo ali. Então a ansiedade que nos domina, essa é a pior ansiedade. E a depressão também. A depressão também, né? Voltando à questão da infância, né? É sensação de abandono, né? A gente sabe que as coisas mudaram muito de uns 20, 30 anos para cá. Mudou muito. Imagina então há 40 anos atrás, como que era a criação. Como que era a criação? 50 anos atrás. É algo que a gente sabe que ocorreu porque não estão nos mentindo quem nos conta, né? Mas é terrível como que era lá, né? Então, essa sensação de culpa, sabe? Quando a pessoa quer incentivar, né? Ela diz assim, ó, foi bom, mas assim, você não devia ter feito aquilo ali. Em vez de incentivar o que fez de bom, ela destaca o que fez de ruim, como que se fosse um incentivo para melhorar. Só que é um incentivo que está gravando aquela sensação de incompetência. Já se sentiram assim alguma vez? Incompetente? Insuficiente? Se você já se sentiram assim, é porque isso já foi registrado lá atrás. Todos nós que temos, né, aquela sensação de inutilidade, insuficiência, baixa estima, tenha certeza, e esse é o primeiro ponto, isso não é teu. Isso foi uma impressão que te foi colocado. Só que a criança não tem maturidade. A criança ela não tem maturidade suficiente para entender. Esse meu pai estressado, você não sabe nada que está falando. Minha mãe também. Isso aí, né? Nem resolveu os traumas lá com os pais dela, agora tá me falando isso. E os meus coleguinhas, gordinho é ele, né? Eu não. Não, criança não tem maturidade para administrar essas frases de afirmação. Então eles aceitam aquilo ali como uma verdade. E à medida que essas palavras de afirmação, você nunca faz nada direito, olha só, de novo tu estragou aquilo. Aquilo se torna uma verdade e eles assumem então aquele papel para o resto das suas vidas. Porém, a ansiedade e a depressão, elas têm algo em comum. A ansiedade, aqueles que sofrem de ansiedade e depressão têm algo em comum. Sabe o que é? Ambos precisam muito de empatia. Precisam não serem julgados, precisam de paciência, tratamento adequado, alimentação adequada, repouso e exercício. Tanto faz, ansioso ou depressivo. Esse é o caminho para a gente voltar. Paciência. Só que essa paciência, a gente não deve esperar só dos outros, tá? Às vezes a gente assim, que sofre de ansiedade ou depressão, reclama, né? Que os outros não têm paciência com a gente, não sei o quê. Mas às vezes nós não temos paciência com nós mesmos. A gente mesmo fica se cobrando. Por exemplo, eu quero perder peso, tá? Tô lá 20 quilos acima do meu peso. Demorei 30 anos para estar 20 quilos acima do meu peso. Agora eu quero perder em 3 meses. Não, tenha paciência, você vai conseguir. Eu sou sedentário já há 40 anos, 50 anos. Não, agora eu vou começar então, né? Preciso melhorar nisso. Não, em 3 meses já quer ser igual o Arnold Schwarzenegger, batendo foto. Não. Quem sofre de ansiedade e depressão, ele também tem que ter paciência consigo mesmo. Tenha paciência, não se cobre demais. Lembra que as cobranças
foi um dos motivos do adoecimento, né? Então a gente tem que sair desse círculo vicioso. Não é porque nós fomos criados num círculo vicioso de cobranças que a gente é obrigado a seguir dando continuidade nesse círculo de cobranças.